Boa noite, casa. Boa noite, casa. Bem-vindos, bem-vindas à nossa roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo de Deus, para experiências com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus e Pai. Eu queria convidar você a orar comigo. Obrigado, Jesus, pela tua presença conosco, a tua companhia, e nós consagramos as casas abertas para reuniões em teu nome. Onde quer que o teu nome seja invocado, ali tu estás. E então, te damos graças, porque o Senhor está em nossa casa. E te pedimos nessa noite que o Senhor abençoe especialmente as casas onde há lágrimas de luta, de conflito, as casas onde há lágrimas de luto, de perdas. Que o Senhor abençoe as casas onde há lágrimas de medo, de ansiedade, de falta, de carência, de falta de pão, de falta de esperança, de falta de fé. Que o Senhor bata na porta dessas casas, enviando teus anjos, enviando teus filhos e filhas, em teu nome e para a tua glória. Assim oramos. Amém. Estamos aí caminhando para completar o terceiro mês de quarentena, de distanciamento físico, distanciamento social. Eu não digo de isolamento, porque os encontros, ainda que virtuais, são encontros de verdade, são encontros reais, mas a gente não abraça uma tela de computador, a gente não abraça um monitor de TV, a gente não abraça um celular. A gente sente falta dos abraços e dos beijos. Isso faz realmente muita falta. Estamos aí nesse tempo, já quase 3 meses de quarentena, e há muitas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, e há muita ansiedade, medo a respeito do futuro e das dificuldades financeiras e econômicas para muitas famílias. Há muita apreensão, há muitas enfermidades emocionais dentro das casas, nas convivências, há muito estresse, esgotamento, cansaço. Então esse é um tempo que a gente precisa praticar muito o autocuidado, cuidar da nossa saúde emocional, espiritual, e ter uma dose, uma dose superlativa de paciência, de consideração, de amor para com as pessoas que estão conosco na nossa quarentena. Pode ser que você esteja numa casa com bastante gente, e pode ser que você esteja numa casa com uma só pessoa. É o meu caso, só estamos eu e Silvia juntos na nossa quarentena, e graças a Deus pela vida da minha mulher. É um tempo leve. A Silvia é uma pessoa muito leve de convivência, graças a Deus por isso. Mas eu encorajo você a ter carinho, afeto, consideração, respeito aos limites para com as pessoas que estão com você na sua quarentena. E lembre-se que Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então Jesus está na quarentena com você, Jesus está aí onde você está, Jesus está na sua casa, Jesus está na sua vida. E é justamente sobre isso o nosso encontro casa dessa noite, que é o encontro já 45. Já estamos chegando no final
do nosso Talmidim 52. Este é o episódio 45. Deixa eu ver que página nós estamos aqui. Espera aí. Estamos na página 160, o episódio 45 de 52 episódios. Eu já estou aqui pensando como será o 52º encontro. Estou achando que eu vou fazer uma live para fazer o encontro final do Talmidim 52 e já estou pensando aqui como vai ser o casa depois que a gente terminar o Talmidim. Mas hoje é o episódio 45, o tema de hoje é Lázaro, e o texto bíblico para a nossa reflexão, ou, na verdade, como tem sido nos nossos encontros, você tem percebido que o texto bíblico é como que um portal, ele é uma porta de entrada, a gente entra por ele e faz um passeio pela Escritura. Então hoje, o texto bíblico de referência, por onde a gente vai entrar nesse conceito, é o Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 9, que diz que uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali na casa de Lázaro em Betânia, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Então a multidão veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele, Jesus, ressuscitara dos mortos. Eu acho esse texto de João muito extraordinário para nós. Ele fala muitas coisas a respeito da nossa fé, do nosso discipulado de Jesus, fala sobre nós como Talmidim de Jesus. Cada talmide de Jesus, cada discípulo de Jesus, cada seguidor de Jesus é um Lázaro. Porque se você acompanha a Bíblia, você sabe que no capítulo 11 do Evangelho de João, narra a ressurreição de Lázaro, em que Lázaro chega a Betânia, em que Jesus chega a Betânia, Lázaro estava doente, já enfermo, e mandaram chamar Jesus, e Jesus chega já 4 dias que Lázaro havia falecido, e então, em conversa com Maria e Marta, as 2 irmãs de Lázaro, Jesus fala com elas a respeito de ser ele, Jesus, a ressurreição e a vida, fala da importância da fé, e diz assim que elas deveriam providenciar que a pedra que cobria o túmulo de Lázaro fosse retirada. Então Jesus se aproxima e grita o nome de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que Jesus chega ali na porta da morte e grita, Lázaro, vem para fora, porque se ele gritasse simplesmente vem para fora, vinha todo mundo. Quando o Senhor da vida grita para a morte, vem para fora, vem todo mundo. Então é como se Jesus dissesse, só vou chamar o Lázaro agora, é só o Lázaro que eu estou chamando. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita, ele volta da morte. E então, aqui a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus voltou a Betânia uma outra ocasião, e quando souberam que ele estava lá, a multidão foi para lá para ver Lázaro. E não só Jesus, para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha trazido da morte. Então, nós somos pessoas que Deus trouxe da morte. E isso aqui é muito importante para a gente entender o que significa ser um talmide de Jesus, o que significa ser cristão e o que significa o testemunho a respeito de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, disse assim aos seus discípulos, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo e então vocês serão testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então esse ser testemunha de Jesus é o que Lázaro está fazendo aqui. Lázaro também atrai as pessoas, elas querem ver Jesus, mas elas querem ver Lázaro também. O Lázaro que é o homem que Jesus trouxe da morte, o homem que Jesus ressuscitou. Então Lázaro é uma testemunha do poder da ressurreição. Lázaro é o que está no meio do caminho entre a multidão e Jesus. É ele.
Porque ele é testemunha do poder da ressurreição. E é bom a gente entender o que significa, portanto, ser testemunha de Jesus. O que é testemunhar de Jesus? Geralmente a gente pensa que testemunhar de Jesus é falar a respeito de Jesus ou falar aquilo que Jesus fez na vida da gente. Está correto, isso é testemunhar a respeito de Jesus. Mas não é isso que Jesus diz e não é esse o entendimento completo do que significa ser testemunha de Jesus. Por quê? Porque Jesus condiciona o ser testemunha ao receber o poder no derramamento do Espírito Santo. E a Bíblia conta a história, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 9, de um cego de nascença. E Jesus cura aquele cego de nascença, e depois as pessoas vão perguntar para o cego quem foi que curou você. Ele diz, foi ele, foi Jesus. E ele diz assim, olha, eu era cego e agora vejo. Então ele está falando o que Jesus fez na vida dele. Tem uma obra de Jesus na vida dele. Mas tem um detalhe. A gente pensa assim, olha, ele testemunhou de Jesus. Sim, ele testemunhou de Jesus, mas tem um detalhe. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Esse homem que fala de Jesus, o cego que fora curado, esse homem, ele testemunha antes do Pentecoste, antes do derramamento do Espírito Santo. E isso eu acho que é extraordinário a gente entender, que testemunhar a respeito de Jesus não é apenas você falar quem é Jesus, não é apenas você falar o que Jesus fez na sua vida. Testemunhar a respeito de Jesus é você experimentar o poder de ressurreição na sua vida de tal maneira que esse poder da ressurreição seja visto em você. Não é assim, eu recebi uma graça de Jesus, eu fui curado por Jesus, eu recebi um emprego de Jesus, ou Jesus consertou meu casamento. Não. Não é o que Jesus fez por você, é o que Jesus fez em você. Essa é a grande questão, e isso é que só o Espírito Santo de Deus faz em nós, é comunicar para nós o poder da ressurreição e transformar a nossa vida à semelhança de Jesus. Eu tenho insistido muito aqui, que há duas maneiras da gente se relacionar com Jesus, quase dois evangelhos. Uma maneira e um Jesus é o Jesus que está lá no céu, é o Jesus que está lá na glória, sentado à direita do Pai, é o Jesus, o Cristo exaltado. Ele existe, ele é real, é isso mesmo, a Bíblia fala de Jesus dessa maneira, mas tem uma outra maneira que é Jesus vive em mim, o poder da ressurreição está em mim, o Espírito Santo está em mim, o Filho habita em mim, o Pai e o Filho habitam em mim. É isso que Jesus fala, aquele que crê em mim e aquele que obedece os meus mandamentos, eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. É João 14. Então é o Cristo que vive em mim. É o Cristo formado em mim. Com aspas, para você não dizer que eu estou sendo muito exagerado, é o eu Cristo. Eu semelhante a Cristo. Eu ressurreto. Não é apenas eu abençoado. Não é o eu agraciado. Não é o eu perdoado. É eu ressurreto. Eu, com o poder da ressurreição, fazendo de mim um outro tipo de pessoa, um outro tipo de ser humano, e a virtude de Cristo, e na verdade o próprio Cristo sendo visto em mim. Esse é o grande testemunho a respeito de Jesus, que só o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós o caráter, a pessoa, o poder de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo, ou como diz o apóstolo Paulo, o fruto do Espírito Santo em nós. Por isso que o maior elogio que alguém pode fazer para nós, quando nós falamos de Jesus, é dizer assim, parece que você está falando de você mesmo. É um grande elogio que uma pessoa pode fazer a nós, é quando elas dizem assim, eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você, eu não sabia o que era, agora eu sei. Aí a gente diz, é Jesus que vive em mim. É isso que é diferente em mim. E esse diferente em mim me faz
fazer coisas, me faz me comportar de um jeito, mas especialmente me faz me relacionar com as pessoas de um jeito que, se não fosse o poder da ressurreição agindo em mim, eu não conseguiria fazer e não conseguiria me relacionar com as pessoas. Então, por exemplo, que coisa mais natural à nossa humanidade do que ser agredido e agredir de volta? Sofrer o mal e desejar vingança. Que coisa mais natural do que isso? Que coisa mais natural que um pai que teve o seu filho assassinado querer a morte do assassino? É natural. Agora, que coisa mais ressurreta é uma pessoa ser agredida e virar a outra face. É uma pessoa sofrer o mal e perdoar. É uma pessoa sofrer o mal e não conviver com um desejo de vingança, mas com lágrimas em busca de reconciliação. Que coisa mais natural é amar o amigo e odiar o inimigo. Isso é natural. Agora, que coisa mais ressurreta é amar o inimigo. É pagar o mal com o bem. Não é natural do nosso coração e da nossa condição humana. É esse o poder da ressurreição em nós. Que coisa mais natural, no meio de uma pandemia, no meio de um futuro incerto, a gente guardar, armazenar, poupar e tomar conta do nosso patrimônio para não faltar para a gente no futuro. Natural! Agora, que coisa mais ressurreta. Repartir, dividir. E quanto mais você pensa assim, mas e se eu repartir isso aqui e se faltar para mim no futuro? E você diz assim, não tenho receio, porque eu vou repartir e Deus cuida de todo mundo e se faltar para mim, eu não posso fazer outra coisa senão repartir. Então, isso não é natural, isso é o poder da ressurreição. E é isso que as pessoas querem ver. As pessoas não querem ficar ouvindo o versículo da nossa boca. As pessoas não querem ouvir a gente falando que Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Sim, é verdade. Mas o São Francisco de Assis, ele disse assim, prega o evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. E eu peço licença a São Francisco para fazer uma mudança na sua expressão, e eu costumo dizer, prega o evangelho o tempo todo e quando chegar a hora use as palavras. Porque o evangelho tem que ser visto na sua vida, tem que ser visto na minha vida. Cristo tem que ser visto em mim. É isso que a Bíblia ensina, que nós devemos estar preparados para responder àqueles que perguntam a razão da nossa esperança. Mas eles perguntam. Eles perguntam. O homem ressurreto gera curiosidade. A pessoa ressurreta por Jesus gera curiosidade. As multidões correm para ver Lázaro. Quando tem um Lázaro presente num lugar, as pessoas ficam observando, as pessoas ficam curiosas. Às vezes, inclusive, elas são hostis de propósito, só para ver se o Lázaro vai ser Lázaro ressurreto ou Lázaro morto. Joga a isca, joga a armadilha, puxa o elástico, diz assim, não é possível que essa pessoa seja tão amável, seja tão dócil, que ela seja tão bondosa, que ela seja tão paciente. Não é possível que ela tenha tanta virtude. Deixa eu testar. Então eu gero uma curiosidade, que é uma curiosidade de eu gostaria de ser igual a você, eu gostaria de conhecer o seu segredo da sua vida, é uma curiosidade positiva. Mas tem uma curiosidade também que é uma curiosidade de incômodo, porque os bons exemplos incomodam muito. Então, quando a Bíblia fala que as multidões iam para ver não apenas Jesus, mas iam para ver Lázaro, isso é extraordinário. Porque Jesus hoje é invisível, né? Jesus hoje só pode ser visto na vida dos seus talmidim. Não é que uma pessoa vai ver Jesus. Em mim e em você. É aí que ela vai ver Jesus.
É isso que o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando isso para a igreja de Corinto. E o pessoal da cidade de Corinto diz assim, tá, como é que eu vou imitar Cristo? Aí o Paulo diz assim, olha para mim, pode fazer que nem eu faço que você vai estar imitando Cristo, porque Cristo está sendo visível em mim. Esse é o grande desafio. O grande argumento de Deus no mundo é o homem ressurreto. O grande argumento de Deus no mundo é a mulher ressurreta. O grande argumento de Deus no mundo é o Lázaro. E as pessoas vêm para ver o poder da ressurreição nas nossas vidas e a gente diz, olha, isso que você está vendo na minha vida é obra de Jesus. Isso que você está vendo em mim, atraindo você, não é outra coisa senão Jesus. Isso é ser Lázaro. Então a minha oração por você é que você seja um Lázaro, seja uma pessoa como Lázaro. E eu queria sugerir para a roda de conversa de hoje que você prestasse atenção no testemunho. Aliás, eu não tenho dito aqui, mas você sabe que no nosso site, ibabe.com.br/casa, você encontra todos os PDFs com os roteiros de roda de conversa. Ali tem as perguntas. Você pode entrar lá, ibabe.com.br/casa, você vai encontrar todos os vídeos anteriores e vai encontrar o roteiro de conversa para cada episódio, inclusive o de hoje. Então, o roteiro de conversa de hoje que eu preparei para você é o seguinte, é lembrar o testemunho do apóstolo Paulo. O testemunho do apóstolo Paulo, ele fala sobre isso na carta dele para Timóteo, e ele fala, olha, eu era assim, mas Jesus me encontrou, a misericórdia de Deus foi abundante na minha vida, e ele me transformou, e hoje eu sou ministro, sou apóstolo e tal. Quer dizer, essa maneira de dar o testemunho é a minha vida antes, o meu encontro com Jesus e a minha vida hoje. Então, eu queria sugerir para você escrever o seu testemunho dessa maneira. Como era a sua vida antes de você encontrar com Jesus? Como é que você se descreve? Como é que você descreve as circunstâncias da sua vida, o seu estilo de vida, mas também como você descreve principalmente você, que tipo de ser humano você era, como que você se enxergava, ou como que você hoje olha para aquela pessoa, como você descreveria aquela pessoa que você era antes de se encontrar com Jesus. Aí, a segunda parte do seu testemunho, você escreve como foi o encontro com Jesus, quem te apresentou a Jesus, como foi que você chegou à fé, como você veio a crer. E como que você veio a entregar a sua vida para Jesus e invocá-lo como Senhor da sua vida e crer que Jesus está presente na sua vida e que o poder da ressurreição está presente na sua vida. Como é que isso aconteceu com você? E a terceira parte é você falar sobre você hoje, isto é, a consequência do poder da ressurreição na sua vida. E eu queria que você concentrasse um pouco de atenção nessa parte aqui, na terceira parte, que é como eu sou hoje, onde que eu percebo o poder da ressurreição na minha vida. Ou como disse o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 15, eu gosto muito desse texto, ele fala assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. Como é esse sou o que sou para você? Quem é esse sou? Você é o que hoje pela graça de Deus? O que você enxerga dos frutos da graça de Deus na sua vida? Escreva isso daí também. Depois você compartilha seu testemunho com quem estiver com você. Se você tiver mais gente, ouça. E não se esqueça, não interrompa, não aconselhe, não julgue, não comente. Apenas ouça, acolha. E depois todos vocês oram e agradeçam a Deus o poder da ressurreição na vida de vocês. Cada um agradece na sua vida e façam um clamor para que o poder da ressurreição de Jesus se manifeste num mundo cheio de morte. Com tanta morte, como é importante que o mundo encontre pessoas que Jesus trouxe de volta da morte. Como é importante num mundo tão marcado e visitado pela morte que existam pessoas
onde se manifesta o poder da ressurreição. Que você seja uma delas. Deus te abençoe, abençoe você, abençoe a sua casa. Até quinta-feira, se Deus quiser.